Aleluia! Glória a Deus! Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Agradecendo ao eterno Deus de Jacó, porque Ele tem tornado um tempo para mim favorável. O Vieira falou sobre o tempo de tempestade e agora agradece, né? Porque chegou o tempo da bonança. Faço minhas suas palavras, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele me dá de poder cooperar com os companheiros naquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu amo fazer, que é pregar a palavra de Deus. Amo muito louvor, mas Deus me deu este ministério da palavra e eu me sinto honrado por ser um porta-voz do reino de Deus aqui na terra. Mas tudo é como Deus quer. Quando a porta se fecha, eu agradeço e louvo a Ele. Nunca reclamo. Quando a porta se abre, eu também louvo a Ele por isso. Louvo a Deus pelo novo obreiro da nossa igreja, que tem demonstrado essa graça para comigo. Eu agradeço de coração. E as orações dos irmãos que oraram por mim. O apoio, não preciso falar no nome, mas cada um sabe o apoio que tem nos dado e eu agradeço de coração. Em nome do Senhor Jesus. Trazendo essa introdução, quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra do nosso Deus nesta noite. Tem um assunto que Deus tem efetivamente falado comigo a respeito deste tema, que é bom para a igreja, que é para a edificação da igreja. Eu diria que tudo que acontece de positivo na igreja, no meio do povo de Deus, depende deste tema que nós vamos desenvolver aqui nesta noite. Muito importante e necessário, que diz respeito aos dons espirituais e ministeriais. Por que deixa de acontecer muitas coisas boas na igreja? Por que deixa de acontecer? Por falta da manifestação dos dons espirituais na igreja. Quando nós lemos a história da igreja primitiva, aprendemos, notamos que Deus fazia coisas extraordinárias, começando por Cristo, pelos apóstolos e por todos aqueles que representavam legitimamente o reino de Deus aqui na terra. 1 Coríntios capítulo 12. Eu disse, 1 Coríntios capítulo 12. Estamos escrevendo comentário bíblico, versículo por versículo,
E agora nós estamos justamente nesta carta, falando a respeito dos problemas que haviam na cidade de Corinto. E uma das demandas daquele rebanho era a falta de organização no exercício pleno dos dons espirituais. A partir do versículo 4, diz assim para nós: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para quê? Para aquilo que é útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 9. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. 10. A outra, operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas. 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo a cada um como quer. Glorificado seja o nome precioso do Senhor Jesus. Eu estava meditando à tarde neste texto bíblico e observei que no primeiro versículo do capítulo 12, Paulo diz o seguinte: não sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Glória a Deus. Ele nos ensina com esta palavra a necessidade de nós nos aproximarmos cada vez mais do Espírito Santo de Deus para recebermos dele estes dons espirituais. Em mais 2 vezes, no final deste mesmo capítulo, o último versículo, ele manda procurar com zelo, com dedicação, os dons espirituais. No capítulo 14, mais 2 vezes, ele manda procurar com zelo os dons espirituais. Mas o restante do capítulo de número 12 fala sobre a igreja como um corpo, com muitos membros. E Paulo explica que cada membro tem sua função, um para cooperar com o outro. E nós aprendemos que os dons são distribuídos na igreja para
cada um de nós, por isso que diz, a um é dado tal dom. Eu fico imaginando, irmãos, que a igreja, ela seria absolutamente completa se nela nós tivéssemos todos os dons espirituais. Todos. Nesta passagem bíblica, fala sobre 9. Em outras passagens, completa-se 12. Mas eu li no comentário de Champlin que existe 15. Imagine os irmãos deste rebanho aqui, se 15 de nós, cada um tivesse pelo menos um dom espiritual, não faltaria absolutamente nada no meio do povo de Deus. E tem mais, o mundo ia invadir a igreja à procura dos benefícios advindos da manifestação destes dons espirituais. E Paulo começa dizendo o seguinte: há uma diversidade grande de dons. Os dons, eles estão divididos em dons espirituais e ministeriais. E ele nos dá a entender que os dons mais comuns para a igreja é implantado, dado e desenvolvido diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Aí estamos buscando muita coisa. Mas precisaríamos de fato e de verdade buscar a presença poderosa do Espírito Santo de Deus no nosso meio e na nossa vida. Porque se é Ele quem dá os dons espirituais, se não tivermos Ele, como nós vamos exercer na prática estes dons espirituais? Não tem como. É Ele que dá. Outra coisa, irmãos, cada um de nós temos determinadas habilidades para desenvolvermos um dom. Eu fico olhando para a Marielle aqui, tomando como exemplo uma criança. Ela dá de 1000-0 em mim no louvor. Uma criança, e outras tantas. Os dois irmãos, criança. Se nem botar junto a eles no louvor, eu vou ficar quilômetros atrás. É uma habilidade que Deus dá. Outro tem o dom da palavra, tem habilidade para a palavra. É o meu caso. Alguns irmãos que ainda não têm, por exemplo, uma corda mais longa, mas já tem uma tendência. E o Espírito Santo fica observando, Francisco, observando a tendência de cada um de nós, e conforme nós vamos buscando, por isso que eu falei aqui nesta noite, que o conselho de Paulo é: procura com zelo, com dedicação, descobre, descobre em que Deus quer te usar. Agora não seja mais um, não. Mais um na multidão. Nós temos que fazer diferença, irmão. É aplicando, se dedicando. Então os dons ministeriais, aí é o versículo de número 5, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Se referindo a quem? A Cristo.
Por quê? Porque o Senhor Jesus tem uma experiência na sua vida e no seu ministério. Ele exerceu o ministério sacerdotal, Salmo 100, versículo 4, 110, versículo 4. Ele foi profeta, Deuteronômio 18, 15 e 18. Então o Senhor Jesus mostrou um exemplo, e Paulo dá-nos a entender que os dons ministeriais, Cristo está disponível para dar a cada um de nós. Por isso que se fala sobre apóstolos, profetas, fala sobre evangelistas, fala sobre mestres, doutores, presbíteros, pastores, bispos, diáconos. São dons ministeriais que o Senhor Jesus dá a cada um de nós. Para quê? Para a edificação da sua igreja. A pergunta é: será que nós estamos buscando estes dons espirituais? E buscar o que é que significa? Dedicação. Quem tem a sua chamada para o louvor, ensaia. Não é uma vez não é duas, não, é o dia. Todo o tempo que você tiver, dedica nisso. Eu não digo para me engrandecer não, jamais. Mas eu dedico 8 horas ou mais por dia à palavra. Não é só para pregar, é porque eu estou escrevendo o maior comentário bíblico do Novo Testamento do mundo, não é do Brasil. E se Deus me deu isso, eu tenho que me dedicar. Se dedica! Você que tem condições de trazer hoje uma saudação, o outro que tem condições de trazer uma palavra de 10 minutos, se dedica! E Deus, vendo a sua dedicação, Ele vai dar condições de você pregar 40 minutos, 1 hora, é pouco. Tudo é Deus, irmão. Tudo é Deus. Aí é o versículo 6. A diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo. Então Deus quer fazer isso na sua igreja, na vida de cada um de nós. A quem é, irmão da minha? A quem é que Deus vai dar os seus dons preciosos? É o homem do mundo? É a nós? É a mim? É a você? Para a edificação desta igreja, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento na presença do Deus que fez os céus e também a terra. Mas vamos falar um pouco, talvez não dê tempo de falar sobre todos, sobre os dons espirituais. E o primeiro que fala, eu vou falar de dois juntos, os dois primeiros. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Tem versão bíblica de palavra da ciência, né? Mas é do conhecimento, o original. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Há uma diferença entre uma e outra palavra. Porque a palavra da sabedoria, eu entendo que estão distribuído este dom para aqueles que pregam. Porque fala dos mistérios da palavra de Deus. Quem tem esse dom de pregar a palavra de Deus com ousadia, quando ele lê o versículo, irmão, ele já vê um horizonte muito grande. Tem texto bíblico que eu leio e eu digo, eu já li isso aqui umas 30 ou 50 vezes, e Deus me mostra algo ali dentro, irmão, fascinante, maravilhoso, esplendoroso, fantástico. A maioria das pregações que eu já fiz aqui na igreja de Aguiar, os irmãos sabem que é um versículo. E Deus me mostra coisas, irmão Sival, dentro daquele texto. Eu fico às vezes perguntando, não critico ninguém, mas por que tem pessoas que lêem um capítulo inteiro, irmão,
vai para aqui, tal. Então, irmãos, a palavra da sabedoria, isso não é do homem, irmão José. Isso vem do alto, irmão. Por isso que eu não critico nenhum pregador, porque eu sei que nas atividades do dia a dia, no comércio, na agricultura, a sabedoria humana, terrena, funciona. Mas com relação a isso aqui, meu irmão, tem que vir do céu. É a palavra da sabedoria. Segunda, a palavra do conhecimento. É diferente. Isso é mais voltado para os professores, pessoas que têm uma habilidade extraordinária para ensinar a palavra de Deus. Eu sempre achei muito fantástico as pessoas que sabem ensinar a palavra de Deus. E quem sabe ensinar, por isso que Jesus foi chamado de mestre e foi chamado de rabi. O mestre, o rabi, o ensinador, o doutor, que está na palavra, Efésios 4:11, ele tem uma habilidade de ensinar de tal maneira que as pessoas entendem, compreendem a sua linguagem. E tem mais, essa sua habilidade de explicar as Escrituras, as pessoas que lhe ouvem têm condições de praticar aquilo que ele ensina, porque é um dom de Deus. Aleluia. Terceiro, a fé. Cada um tem um nível de fé. Tem pessoas que não pregam, não cantam, mas tem uma fé extraordinária. E através da sua fé, coisas sobrenaturais acontecem na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Há uma necessidade de nós buscarmos esta fé sobrenatural. Aleluia. Para que mais milagres, prodígios, sinais e maravilhas aconteçam no nosso meio. Quarto, o dom de curar. Irmãos, imagine, há uma falta tremenda nestes últimos dias deste dom. Imagine se acontecesse como aconteceu dentro da igreja primitiva no primeiro século da nossa era cristã. Os médicos iriam perder o emprego deles. Em vez de se formarem filas quilométricas nos postos de saúde, nos hospitais distritais e regionais, as pessoas estariam vindo para a igreja. Temos que buscar esse dom, estes dons, para cumprirmos a necessidade um do outro. Quando soubermos que tem um irmão, se tivéssemos esse dom, está disponível. Quando soubéssemos que um irmão, uma irmã está doente, enfermo, irmãos, iríamos lá. Mas hoje parece que é uma disputa. Eu fiquei admirado com a lição do capítulo 13, falando sobre o amor, que é o que está faltando. Quando o Paulo associa edificação da igreja com o amor, é que nós, se tivéssemos estes dons, como o dom de curar, nós nos preocuparíamos um com o outro. Eu acho, tenho quase certeza que Deus não dá um dom desse, que está uma raridade, porque nós não estamos amando como deveríamos uns aos outros. É mesmo. Como deveríamos. Eu fui impactado com o capítulo 13 de 1 Coríntios. Fui impactado com Marcos 9, 30 e 31. Os dois mandamentos de Cristo. Amarás o Senhor acima de qualquer coisa, do teu próximo
como aqui nele. Há 6 meses atrás eu li esse versículo como nunca tinha lido antes. Por isso eu digo, irmão, eu não consigo ter raiva de ninguém. Pode me perseguir, pode me humilhar, pode fazer o que quiser. Eu não consigo. Porque estes 2 versículos que eu citei, o amor a Deus acima de qualquer coisa e ao nosso próximo, ele entrou de uma forma que criou atos novos na minha vida. O amor que nós devemos ter para com o nosso semelhante, o nosso próximo. O dom de curar. Imagine, irmãos, se isso fosse uma realidade nos dias de hoje para a igreja. Depois, operação de maravilhas, ou de milagres, está faltando. E por que está faltando? Não tem, irmãos. É culto e mais culto, e parece que não acontece nada além da liturgia normal de um culto de cada igreja. Discernimento de espírito. Vou dizer aqui uma coisa para os irmãos. 26 de fevereiro agora, vão fazer 29 anos que eu sirvo a Deus. Eu já vi de tudo dentro da igreja. Acontecer coisas assim que você diz, isso é muito estranho. Já vi de tudo, principalmente com pessoas. Se houvesse esse dom, no ministério, nos irmãos ou nas irmãs, quando algo estranho acontecesse, Deus ia usar justamente quem tem esse dom é fundamental. Porque há infiltração de forças opostas. Há infiltração de demônios, irmãos. E este dom não permite que o demônio venha se andar no meio do povo de Deus. Precisamos. Esse tema ficou remoendo essa semana dentro de mim. Porque eu fico, quando eu entrego uma mensagem para a igreja, eu já vou orando a Deus, para Deus me dar uma outra mensagem. E isso ficou remoendo a necessidade de nós buscarmos estes dons para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento, irmão, para fazermos a diferença no meio da sociedade. O que tem de gente enganando, irmãos, pela televisão, pela internet, seitas heréticas espalhadas em todo o Brasil, em todo o mundo, falsas religiões, tanta coisa. E esses dons espirituais expulga do nosso meio, tira do nosso meio, purifica o povo de Deus do engano, da mentira, do suborno, de tudo que não presta. É através dos dons espirituais. Aleluia! Glória a Deus. O dom de profecia, irmão. Estou terminando com os últimos 3 aí. Dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Paulo dedicou o capítulo de número 14 todinho para falar sobre os 3. Profecia. Parece que está acabando, não? Mas a profecia, irmão, ela é tão importante que no capítulo 14, versículo 3, Paulo diz assim, que a igreja só vai ser, primeiro, edificada, exortada e consolada através da profecia. Veja aí, Deus usa os pregadores, os pastores, os ensinadores nessas 3 áreas para edificar através do verdadeiro ensino, sem segundas intenções, simplesmente com a intenção de querer ver o povo de Deus mais forte na fé,
forte nos dons espirituais e ministeriais. Através da palavra, Deus nos usa, irmãos, para exortar muitas vezes. Está difícil hoje, porque às vezes as pessoas não querem receber uma doutrina bíblica. Mas, vinha conversando com o Vandeira, e ele falando, que quem prega aqui dentro, olha, Bíblia, quem é que vai reprovar, irmão? Quem é que vai dizer que está errado? Só se for doido. Porque nós afirmamos, nós defendemos, nós testemunhamos que a palavra de Deus é Deus falando conosco. Aí eu vou dizer que Deus erra? Não! Então é necessária a exortação, mas também vem a consolação. Eu vinha dizendo a ele também que esse tempo que eu estou aqui, 9 anos, desde outubro, e eu preguei 2 ou 3 vezes uma palavra de exortação, foi muito, não me lembro. Eu gosto mais de uma mensagem de conforto, de uma mensagem de ensino ou evangelismo. Muito boa a mensagem que ele transmitiu. Se tivesse os moradores desse bairro hoje aqui, tinha aprendido uma lição da parte de Deus. A profecia. Depois, variedade de línguas. Em Corinto, era uma confusão. Um levantava, outro ali, era tudo de uma vez. Paulo combate veementemente. Repito, capítulo 14 todinho, falando sobre a desordem nos cultos que havia na igreja de Corinto. Graças a Deus, aqui está organizado. Olha, nota 10, nota minha. Porque Paulo diz que o exercício desse dom, e é um tema complicado, não vou entrar muito, o exercício do dom de variedade de línguas, ou dom de línguas estranhas, ou ainda o dom de línguas estrangeiras, que aconteceu justamente no capítulo 2 de Atos, que os estrangeiros entenderam, compreenderam o que eles estavam falando em línguas. É bom? É. Mas quando há o exercício do outro dom, e a interpretação das línguas, porque o dom de variedade de línguas, ele trabalha em conjunto com o dom de profecia. Deus quer falar com a igreja, e eu li uma informação importante, sabe qual? Que a língua estranha, o demônio não entende. Deus fala através de um irmão ou de uma irmã, através de língua estranha, o demônio não entende, fica confuso. Aí Deus usa outra pessoa com a interpretação das línguas, e é uma profecia para a igreja. Se não houver o dom de interpretação de línguas, Paulo diz que é melhor que esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, mas é uma comunicação direta do adorador com Deus que fez os céus e também a terra, que ninguém entende, nem o demônio traduz. 6 e 11, os dois juntos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha, irmão, por isso que eu disse que já vi muita coisa que não edifica em absolutamente nada. Aí você pode julgar e dizer que é
a carne querendo aparecer. Se não edifica nada a ninguém, hein? Ajuda a igreja, irmão. Cautela nisso aí. Mas hoje, os dons, a operação desses dons, é dada pelo Espírito Santo a quem Ele quer, como Ele quer. Não é porque é bonitinho, não. Não é porque ocupa um carro, não. É do jeito que Ele quer. Porque, olha, ninguém conhece você mais do que Deus. E Ele sabe a sua intenção. Ele sabe no que você verdadeiramente quer servir a Deus. E o Espírito Santo está me dizendo aqui nesta noite, que trouxe esta palavra para você ouvir. E a partir de hoje, se descubra. Veja qual é a sua habilidade, o seu talento. Veja no que você pode melhor servir a Deus. E você vai ver o Espírito Santo trabalhar de maneira gloriosa a partir dessa data na sua vida e te dar o dom que você deseja para a edificação da sua igreja, dessa igreja que não pertence a homem nenhum, é propriedade peculiar de Cristo Jesus. Ele que nos comprou, nos redimiu com o seu precioso sangue. Agradeço a Deus esta oportunidade. Ore por mim, porque esta é a minha missão, mas não é fácil. Agradeço ao dirigente também, irmão Querendo, e a vossa preciosa atenção. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bandeira, cadê um amém aqui grande? Amém, graças a Deus.